Pública. A administração pública é um organismo que visa os interesses públicos. Sua função é exercer atividades pensando nas necessidades sociais. Por isso, ela deve obedecer os preceitos do direito e a moral administrativa. Ao ser nomeado em um cargo ou função pública, o sujeito sempre deve se atentar pensando no bem da coletividade. A administração pública não envolve apenas o poder executivo, e sim o judiciário e o legislativo também. Princípios administrativos. Os princípios são dotados de positividade. Eles nos trazem condutas obrigatórias a serem seguidas. Trazendo para o ramo do direito administrativo, esses princípios nos trazem como ter uma boa administração, como um administrador deve segui-lo, pensando sempre no interesse coletivo, prevalecendo acima do individual. Esses princípios estão elencados na Constituição de 1988, no capítulo 7, a organização administrativa. O artigo 37, caput, nos traz alguns desses princípios, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para você jamais se esquecer sobre esses princípios, lembre sempre da palavra LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e de eficiência. A gente também tem alguns princípios que não estão elencados pela nossa Constituição de 88, que são eles: a razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e a supremacia do interesse público. No princípio da legalidade, todas as atuações administrativas precisam estar ligadas segundo a lei e ao interesse público. A lei será o suporte e o limite para o exercício administrativo. O artigo 5º da Constituição Federal também expressa que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Quem administra só pode fazer o que a lei determina. Sendo assim, a legalidade está presente como função típica no executivo e atípica no judiciário e legislativo. A administração pública deve aplicar a lei, cumpri-la, atuar contra a legem ou pretem legem, não pode descumprir a lei, controlar a atuação jurisdicional, fiscalizar o legislativo, anular os atos ilegais, revogar os atos discricionários, inconvenientes e inoportunos. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, ou seja, não há liberdade nem vontade pessoal. A lei para o particular quer dizer pode fazer assim, já para o administrativo público significa deve fazer assim. O princípio da impessoalidade nos traz a igualdade, obedecendo segundo a própria lei. Se todos somos iguais perante a lei, todos somos perante a administração pública. Sua finalidade é a realização do interesse social. Toda conduta administrativa deve ser objetiva, sem subjetivismo e vínculos pessoais. Com isso, os atos praticados pela administração pública devem ser abstratamente genérico e isonômico, sem consagrar privilégios ou situações restritivas injustificadas. Não podem a lei, decretos, atos regimentais ou instruções normativas e acordos firmados entre partes instituir privilégios para detrimento de outro. Esse princípio também aplica excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos de suas realizações administrativas, proibindo que constem nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar essa promoção pessoal. O princípio da moralidade determina que os atos da administração pública, a gestão do interesse social, sejam formados conforme as matrizes éticas dominantes. Não se trata, contudo, da moral comum, mas sim da moral jurídica, e para a qual prevalece a necessária distinção entre o bem e o mal, o honesto e o desonesto, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o importuno, o legal e o ilegal. A moralidade é que resulta da observância das regras da melhor administração. Assim, quando este agride a boa-fé e a honestidade, revela-se a improbidade administrativa. A moralidade obriga à eleição pelo agente público. O sistema jurídico possui diversos mecanismos da moralidade administrativa. A improbidade, contemplada no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, pode ser reprimida por meio da ação popular, que disponibiliza que qualquer cidadão, e pela ação pública de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público. Portanto, para a gestão dos interesses coletivos, o bom administrador público deve agir com moralidade, ou seja, devem agir com honestidade, ética, justiça e bom senso.
Princípio da publicidade. O princípio da publicidade traz que os atos administrativos devem ser públicos, isto é, transparentes, sob pena de responsabilização, como o caso de prestação de contas de conduta, divulgação de atos na empresa oficial e fornecimento de informações quando solicitadas. A publicidade terá sua eficácia se produzir efeitos externos. É o caso de editais, admissão de agentes públicos. Sem que houvesse a publicidade, seria impossível saber as condições do edital. Ou seja, a administração pública não pode agir clandestinamente. As leis e os atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado para produzir efeitos regulares. A informação é indispensável em uma boa administração. O administrador que não torna público seus atos está aferindo juntamente o princípio da legalidade e da moralidade. Dar publicidade não significa fazer propaganda, promover ou promover-se. É informar, orientar e educar. Não pode constar nomes, símbolos ou imagens que sejam consideradas promoção pessoal de autoridade ou serviços públicos. Por fim, o gestor público concretiza ativamente o princípio da publicidade ao informar a sociedade sobre sua atuação administrativa e passivamente ao prestar informações requeridas pelos administradores. Eficiência. O princípio da eficiência justifica a existência de uma organização administrativa. O dever de bem administrar decorre do princípio republicano, o qual gere o que pertence à sociedade. A programação e realização de projetos administrativos é uma imposição legal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com este princípio, a administração pública e seus agentes deverão trabalhar para o bem comum, através do exercício de suas competências, de modo imparcial, neutro, participativo, eficaz, transparente, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, adotando critérios legais e morais imprescindíveis para o melhor uso possível dos recursos públicos, de forma a evitar-se desperdícios e garantir-se uma rentabilidade social maior. A persecução do bem comum por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção de critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000. Impõe ao administrador público a ação planejada e transparente, com o intuito de prevenir riscos e corrigir desvios suscetíveis de afetar o equilíbrio das contas públicas. No artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, disciplina a aplicação de recursos orçamentários da economia com despesas correntes de cada órgão, autarquia e fundação para a aplicação do desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reparelhamento e racionalização do serviço público. Conclui-se afirmando que os princípios gerais da administração nos proporcionam um direcionamento para uma correta gestão, seguindo a nossa Constituição de 88, aonde o interesse coletivo deve prevalecer acima do interesse individual. Sem esses princípios, viveríamos em uma sociedade desigual, sem a necessidade de uma administração pública para todos.